ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora 2 em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Oi gente, tudo bem? Aqui é Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, botão vermelho aqui embaixo para fortalecer o trabalho do amigo. E não, eu não tô indo pra guerra e nem tô indo me camuflar em lugar nenhum. Essa camisa que eu tô usando aqui no nosso vídeo de hoje é uma raridade daquelas. Você sabia que a Estação Primeira de Mangueira, a famosa escola de samba, já teve um projeto esportivo lá no fim dos anos 90? Pois é, essa camisa que eu tô usando é de um desses times, do time de futsal da Mangueira, lá por volta de 99 e 2000, verde, estilo camuflada, muito bacana. A gente sabe que o futebol do Rio de Janeiro não é exatamente das coisas mais fáceis de se entender. A estrutura do futebol carioca, por vezes, é complicada. E é sobre isso que falaremos hoje aqui no canal. Afinal de contas, quantas divisões existem dentro do Campeonato Carioca de Futebol Profissional? Muita gente não sabe e às vezes quando descobre acaba sendo pega de surpresa. Existe uma explicação bem complexa e toda uma história que já vem de mais de 100 anos. E é isso que a gente vai tentar resumir nesses próximos minutos. As 4 divisões do Campeonato Carioca. A primeira é a Série A, a elite do futebol do Rio. A segunda divisão é conhecida atualmente como a Série B1 do Carioca. A terceira divisão, a terceirona, é a Série B2. E a quarta divisão é a Série C do Campeonato Estadual. Ah, Andreso, mas a Série C ser a quarta divisão? Mas C não é a terceira letra do alfabeto? Não era para ser séries A, B, C e D? Bom, até 2016 havia 3 divisões apenas aqui no Rio de Janeiro. E elas eram chamadas assim, como A, B e C. E agora é que vai começar um pouquinho essa saladinha na cabeça de todo mundo. A ideia de fazer uma 4ª divisão aqui no Rio de Janeiro já não é nova. Na verdade, ela já até aconteceu em outras oportunidades que a gente vai lembrar um pouquinho mais adiante. Toda essa confusão em relação à nomenclatura dos campeonatos não é nada nova. Vamos então aproveitar para relembrar como surgiram as divisões inferiores do Rio e desde quando são 2, 3 ou 4 divisões. A primeira edição da segundona do Rio aconteceu em 1906, mesmo ano em que começou o próprio Campeonato Carioca da primeira divisão. O primeiro campeão foi o Riachuelo, clube que já nem existe mais. Só que ele não conseguiu acesso, porque havia uma partida eliminatória dele com o último colocado da primeira divisão, valendo uma vaga no torneio de 1907. Uma espécie de avó da seletiva. Não se lembra o que é a seletiva? Clica no card aqui em cima para saber. E o Riachuelo não subiu. O primeiro time a conquistar o acesso direto da segunda para a primeira divisão foi o Bangu, em 1911. A primeira edição da terceirona aconteceu em 1914. Na altura, o Vila Isabel, outro clube extinto, foi o campeão. E mesmo com a prova eliminatória, a avó da seletiva conseguiu subir para a segundona de 15. A terceirona acabou em 1920 e ficou desativada por cerca de 6 décadas, mas a segunda divisão continuou ainda por muitos anos. Só que a partir de 1926, ela deixou de ter o acesso como uma obrigatoriedade, ou seja, o campeão, os melhores times da segunda divisão, não ascendiam diretamente para a primeira. Isso se deve a muitos fatores, entre eles principalmente o fato de que a AMEA, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que era quem organizava o Campeonato Carioca da primeira divisão, não era responsável por outros campeonatos. Outros clubes não eram filiados a ela. Assim, eram campeonatos como a Subliga de Futebol, que eram chamados pela mídia de maneira informal como segunda divisão, mas não valiam acesso. Assim sendo, o Campeonato Carioca, depois da unificação das entidades em 37, ficou resumido à primeira divisão até meados dos anos 60. A sequência de acesso e rebaixamento só foi voltar a acontecer de maneira regular a partir dos anos 80. Mas essa confusão de nomenclaturas de divisão X, A, B, Z, Y foi começar de vez na década de 90. A partir de 1991, o Campeonato Carioca passou a ter 32 clubes, é isso mesmo, 32 times jogando, em tese, a primeira divisão. Isso porque 16 jogavam o chamado Grupo A da primeira divisão e outros 16 jogavam o Grupo B da primeira divisão. No Grupo A estavam os clubes grandes e alguns mais tradicionais.
E no grupo B, muitas equipes do interior, mais pobres e com menos tradição. O regulamento começa a ficar confuso. O Campeonato Carioca naquela altura era muito maior e mais inchado do que hoje em dia. O primeiro turno, a chamada Taça Guanabara, era disputado com todos os 16 times se enfrentando em pontos corridos. Os últimos colocados do grupo A jogavam o segundo turno no grupo B e os melhores do grupo B no primeiro turno jogavam o segundo no grupo A, ou seja, conseguiam subir e talvez cair de volta no mesmo campeonato. Entendeu? Senhores, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E aí ficou muito mais fácil para enrolar a cabeça de todo mundo. A segunda divisão tinha virado o grupo B da primeira. Assim sendo, a terceira divisão passou a ser chamada de segunda. E foi aí que surgiu o quarto nível do futebol carioca, pela primeira vez, chamado de terceira divisão. Esse formato durou 3 anos. Em 94, a segundona deixou de ser o grupo B da primeira e passou a ser o módulo intermediário do futebol do Rio de Janeiro. Continuaram as mudanças no nome dos campeonatos da divisão inferior do Rio de Janeiro. A segundona virou módulo especial. O módulo intermediário passou a ser a terceirona. E a quarta divisão passou a ser a segunda. Vamos começar. No fim dos anos 90, os campeonatos cariocas passaram a adotar um nome idealizado no Campeonato Paulista, como Série A2 e Série A3. A nomenclatura direto como A, B e C só foi acontecer a partir de 2005. A quartona deixou de ser disputada em 2000, pelo menos da última vez com o seu nome na prática. Só que para 2017 aconteceu toda essa manobra que a gente já explicou e fala de novo. A B1 sendo a segunda, a B2 a terceira e a C a quarta. Isso porque o campeonato da quarta divisão era, na verdade, a porta de entrada para muitos clubes que estavam licenciados. E era interessante para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro contar com mais entidades a seu favor. Afinal de contas, tinha eleição em breve. E é por isso que o Rio de Janeiro, assim como São Paulo, tem 4 divisões no seu futebol profissional. A primeira, com transmissões de televisão, garbo e elegância, mas da segunda para baixo a realidade é bem mais complicada. Sem cotas de TV, pouca exposição na mídia, a realidade difícil de equipes de menor investimento do Rio. É difícil mesmo entender direito as nomenclaturas, nomes e divisões, mas não se engane. Se alguém falar para você que um time que joga a Série B2 é da segunda divisão do Rio, ou que um time da Série C é da terceira, é mentira. A B2 é o terceiro nível na prática e a C o quarto. Até porque o campeão da Série B2 não vai jogar diretamente a seletiva para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Então é terceira mesmo e pronto. Não é fácil, mas acho que deu pra gente explicar direitinho como e por que as competições do Rio têm nomes tão diferentes e complexos. E você, gostou desse vídeo? Aproveita então para deixar o seu like, compartilhar e também comentar aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Vídeo novo toda terça e sexta e a gente se vê. Aquele abraço, tchau, tchau.